Oi, gente. Primeiro, ligar o forno. Já já vocês vão entender o porquê. Hoje nós vamos começar fazendo uma massa de bolo. Vamos fazer uma massa amanteigada. Existem muitos tipos de massa, mas nós vamos fazer uma massa que eu considero coringa, uma massa amanteigada que serve tanto para tomar um café à tarde, como serve para cortar, rechear, para fazer um bolo decorado. Lembram que a primeira imagem que foi eu acendendo o forno? Por isso, é porque nós temos que seguir etapas. A primeira etapa, assim que eu vou começar a fazer qualquer receita de bolo, é acender o meu forno. Meu forno está aceso e a partir de agora nós vamos seguir um passo a passo para que sempre dê o mesmo resultado, ok? Vamos falar então de alguns passos básicos para a gente começar uma boa receita. Primeiro, ter uma boa receita. Uma receita que eu escolhi, que eu conheço, alguém me indicou, que eu achei saborosa e peguei a receita. Enfim, eu preciso de uma boa receita, em princípio, para que comece a dar certo. Segundo, eu preciso ler essa receita do princípio ao fim, porque às vezes existem procedimentos no meio da receita que eu me atrapalho por ter começado sem ler a receita de cabo a rabo. Terceiro, porcionar o material. Lembra da aulinha anterior? Xícaras medidas, colheres medidas, então eu preciso porcionar corretamente para que a receita fique equilibrada e que ela sempre saia do mesmo jeito. Depois, eu preciso escolher que método eu vou confeccionar esse bolo. Eu tenho vários métodos de fazer o mesmo bolo dando certo. Hoje a gente vai usar um deles, tá? Depois que meu bolo, a minha massa já estiver batida, eu preciso ver o tamanho da forma que eu vou usar. E depois eu tenho que ver se o meu forno está quente o suficiente para eu colocar o meu bolo e poder assar corretamente. Se em algum desses processos alguma coisa falha, nem sempre o resultado vai ser igual, ok? Estou com todo o meu material porcionado. Aqui eu tenho açúcar, farinha, fermento, manteiga, ovos e leite. As medidas vão estar colocadas para vocês aí mais adiante. E tem duas formas de saborizar. Vou pegar a minha massa de bolo, vou dividir em dois para mostrar a vocês que vocês podem fazer outros sabores com essa mesma massa básica. Nós vamos fazer um bolinho mesclado branco com chocolate e vamos fazer um bolinho saborizado de limão. Começando, eu vou colocar os secos. Vou colocar o açúcar. Eu tenho aqui 2 xícaras de açúcar. Eu tenho 3 xícaras de farinha, que tem que entrar peneirada na receita. Sempre que eu tenho farinha, fermento, bicarbonato, chocolate, esses tipos de pó precisam entrar peneirados nas receitas para não criar grumos. Além de não criar grumo, ele entra trazendo junto com ele um pouco mais de ar para a tua receita. Aumenta o volume, ajuda a ficar mais fofo. Então eu tenho açúcar, farinha, fermento. Vou levar para a batedeira. E no mínimo, esses secos começam a se misturar. Eu tenho minha manteiga em temperatura ambiente, que o povo chama de ponto de pomada, que ela não é, nem está dura, nem está muito macia. E vou acrescentando a manteiga para misturar vagarosamente. O que vai acontecer? Eu vou criar uma farofa. E essa é exatamente a ideia. Eu não quero que subir um creme. Eu quero que subir uma farofa. Bastante material embaixo, sem gordura. Então eu dou uma mexida para levantar. Virou a farofinha? Coloquei os meus secos, coloquei a minha manteiga. Virou uma farofa. Eu vou acrescentar os líquidos. Eu vou acrescentar os ovos, eu vou acrescentar o meu leite. Ovo, gente, o ideal é ovo grande.
tá? Ovo jumbo, que ele tem bastante quantidade de clara. Agora eu vou mostrar para vocês a textura da farofa, que realmente ficou uma farofinha, tá? Ó. A manteiga envolveu toda a parte seca, sem virar creme. Já tenho a farofinha, vou aos poucos acrescentando os ovos. Observem que a batedeira continua sempre em velocidade baixa. Assim que ela agregar os ovos, eu vou colocar o leite. Mantenho nessa temperatura, porque se a temperatura estiver alta, vai bolo para tudo quanto é lado. Aumentei um pouquinho a velocidade, misturou bem misturado, eu não preciso perder muito tempo. Porque eu não quero desenvolver glúten na minha receita, eu quero um bolo fofo. Tá bem misturado, tá bonito. Desligo. Por que eu optei por esse tipo de batimento? Eu acho ele rápido, prático e dá certo. Tem uma bela massa de bolo, tá? Olha, uma bela massa de bolo, bem misturada, bonita, não tá quebradiça, tá? Tá bem uniforme. Agora eu vou dividir em duas porções para saborizar. Essa massa cabe numa forma redonda, alta de 24 centímetros, até a boca. Só que a minha intenção aqui é mostrar dois tipos de bolo, então eu vou dividir o tabuleirinho pequeno que eu tinha em casa, já tá untado e polvilhado. Esse eu só untei e vou dar uma mostrada como é que passa uma farinha. Já a gente tira esse excesso e bate para que não fique muito acumulado aqui dentro de farinha de trigo. Eu vou colocar um pouco de massa branca aqui. Porque essa daqui eu pretendo fazer um bolo mesclado, alguns chamam de bolo mármore. Vou acrescentar um pouco de chocolate na massa que eu separei. Só o suficiente para colorir a minha massa. Para fazer mescladinho preto e branco. Estou usando chocolate 50% para ficar bem pretinho, tá? Uma outra observação rápida, que depois outro dia a gente pode continuar falando sobre isso, eu nunca coloco achocolatado. Eu sempre coloco chocolate 50% ou cacau. Eu não coloco achocolatado, porque achocolatado, ele basicamente é açúcar colorido de chocolate. Então ele muda a minha receita e aí eu estarei colocando açúcar demais e eu corro o risco do meu bolo transbordar, outras cocitas mais. Pronto, dei uma leve misturadinha e esse eu vou assar mescladinho. A altura que o bolo deve ficar. Como eu estou dividindo aleatoriamente, essa forminha poderia estar um pouco mais cheia caso fosse a minha massa inteira de bolo. Eu deixo mais ou menos uns 2 centímetros da borda. Ele não vai ficar tão até em cima, porque eu botei menos volume, mas o volume ideal de um bolo, de uma massa dentro de uma forma, seria faltando mais ou menos uns 2 centímetros para a borda, que é o espaço que o bolo precisa para crescer e não transbordar. O restante eu vou transformar a minha massa básica numa massa de limão. A massa está batida, eu tenho suco de limão coado, vou acrescentar, aqui eu já tenho medido uma colher de sopa e raspinhas de limão, só a raspinha de fora sem aquela parte branca, para não amargar o bolo, tá? Misturo e coloco na forma para assar. Lembram que meu forno já estava ligado?
E eu liguei o meu forno no máximo. Aqui eu estou usando no fogão, mais um forno elétrico do fogão, tá? E o máximo de temperatura que esse forno me dá, olha, vejam que esse ficou no tamanho ideal, faltando em torno de 2 centímetros da borda. Provavelmente esse bolo vai crescer e vai facear a minha forminha. O meu forno, ele foi ligado e está aquecendo a 240 graus. Eu não asso bolo a 240 graus, eu asso bolo a 180 graus. Então eu agora vou colocar o meu bolo no forno e baixar para 180 graus para que ele asse. Vamos colocar as 2 assadeiras no forno, fecho, regulo a temperatura para 180 graus e não mexo por pelo menos 20 minutos. Daqui a pouco eu torno a olhar para ver se ele já está crescido e começando a corar. Olha, não tem condição de tirar esse ainda, tá macio no meio, ó. Meu bolo saiu do forno, já tá assado, fez uma barriguinha e deu uma rachada, provavelmente o forno estava bem quente. E eu aqui tenho um volume pequeno de massa, tá? Tanto que vocês viram que esse assou e o outro que tinha um volume maior, que é o da forma de buraco no meio, ele ainda está no forno porque não assou ainda o suficiente. No miolo ainda está úmido, molhado. Um papel levemente umedecido, eu forcei. Viram que baixou a barriguinha? Essa é uma técnicazinha para nivelar o seu bolo, assim que ele sai do forno. Vou furar para colocar uma caldinha de limão, para virar aquele bolinho para tomar café de tarde. Eu tenho açúcar, suco de limão, tá? Um pouco de açúcar e vou mexer. A ideia é colocar uma calda grossinha, como se fosse um fondantzinho, para que com a quentura do meu bolo ela seque e faça uma casquinha bonitinha por cima. Bolo de limão e bolo mesclado, chocolate e baunilha, entre aspas, se bem que a gente não botou baunilha, é bolo branco sem nada. Bolo fofo, olha, bem fofo, bem fofinho. Vou cortar um pedaço aqui para vocês verem. Um belo bolo, hein? Ó. E com uma casquinha dura de açúcar. Se colocássemos mais, faria uma camada mais grossinha. Mas para um cafezinho, tá nota 10. Gostaram? Espero que tenha sido útil, que vocês possam ter tirado a maioria das dúvidas com relação a fazer um bolo básico, saboroso. E se porventura ficar muitas dúvidas, vão escrevendo, vão perguntando, que na medida do possível a gente vai respondendo, tá? Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal, tá? Da próxima vez, talvez eu traga uma massa de pão de ló e algumas coisinhas boas para quem é diabético, ok?